Obrigada, podemos nos sentar. Renovando minha saudação a todos, declaro reaberta a sessão e daremos agora continuidade ao julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, todas sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Continuamos com as sustentações orais e eu agora convido a ocupar a tribuna o doutor Alberto Zacarias Toron, que falará pelo Amicus Curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quanto à ADI 6298. Eminente presidente, eminentes ministros que integram esse egrégio do Supremo Tribunal Federal, eminente procurador-geral da República, colegas advogados, o tempo de 5 minutos, presidente, me impede de saudar como eu gostaria, então sintam-se saudados, por favor, todos. Senhora presidente, a ilustre advogada que representou a Advocacia Geral da União, com a sua belíssima fala, ela destacou a experiência europeia e latino-americana em torno do juiz de garantias. Mas o juiz de garantias, senhora presidente, não é uma experiência virgem na cena do judiciário brasileiro. O eminente ministro Luiz Fux, nas muito proveitosas audiências públicas que se realizaram em torno deste tema, ao abrir os trabalhos, com rara felicidade e mostrando toda a sua inteligência, disse o seguinte: a essência do juiz de garantias está no quê? Está na separação funcional entre aquele juiz que supervisiona o inquérito e aquele outro que o instruirá e julgará futuramente. Ora, essa experiência, ela aparece dessa exata maneira com o Serviço de Inquéritos Policiais, criado em 1984 em São Paulo, e que funcionou tão bem que depois se transformou no Departamento de Inquéritos Policiais, e essa experiência se espraiou. Nós temos essa divisão funcional em Manaus, temos em Belém, em São Luís do Maranhão, em Imperatriz, em Belo Horizonte, em Cuiabá e outros tantos lugares que me escapam. Então, esse avanço civilizatório é uma realidade, não há nenhuma inconstitucionalidade nele. Nós, então, jovens advogados, em 1984, é que erguemos as nossas vozes para dizer, olha, feriu-se o princípio da identidade física. E nunca ninguém deu a menor bola para isso, perdoe-me a expressão, nunca ninguém deu a menor atenção para isso, porque não feriu nada. E vou dizer mais, quando o Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo criou essa divisão funcional, o fez com olhos postos na eficiência do serviço judiciário no trâmite dos inquéritos policiais. Ouso dizer que inconstitucionalidade não há. O que há, talvez, é um erro no nome. Se tivesse chamado Serviço de Incremento à Repressão Criminal, ninguém teria contestado. Porque, na verdade, o que o Serviço de Inquéritos Policiais, o que o juiz de garantias faz, é uma especialização no âmbito do judiciário daquele juiz que vai cuidar dos inquéritos. E vai cuidar dos inquéritos fazendo o quê? Recebendo os autos de prisão de flagrante, concedendo habeas corpus quando se identificar alguma ilegalidade, quando se tratar de algum problema formal, quando não houver justa causa para o inquérito policial, que são atribuições normais. O ministro Fux disse ainda, na sessão anterior, que em São Paulo há logo a distribuição para uma vara, mas isso só tem o sentido administrativo, porque a competência da vara nasce somente quando for oferecida a denúncia. Então, esses óbices que se levantaram, curiosamente, todos se disseram favoráveis ao juiz de garantias, mas levantaram tantos óbices
como se fosse um problema demoníaco, insuperável. Não é assim. Falta vontade política. Precisa de vontade para aperfeiçoar o judiciário, e isso é passível de ser feito. Falou-se muito aqui num problema de vício de iniciativa. Não há vício de iniciativa. A Lei Maria da Penha instituiu um juiz especializado e, na ação direta de constitucionalidade número 19, o tribunal falou que isso era absolutamente constitucional. A Lei 9.099 fez a mesma coisa. E, como se não bastasse, vem o problema do impacto orçamentário, impacto nenhum com a devida vênia. 2 ex-presidentes da AJUF foram ouvidos por ocasião das audiências e disseram que há estudos do Conselho da Justiça Federal e do CNJ dizendo que se trata apenas de uma realocação funcional dentro dos quadros já existentes. Aliás, é o que disse o eminente ministro Toffoli no seu despacho concessivo de liminar. São essas, senhora presidente, já expirado o meu tempo, as razões pelas quais o Conselho Federal vem à presença desse egrégio tribunal pugnar pela rejeição, pelo indeferimento das ações diretas de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Toron. Senhora presidente, só apenas pela ordem. Na verdade, eu não disse nada. O relatório é uma peça neutra. Eu disse o que disseram. Eu me limitei a isso. Eu não entendi, desculpe. Vossa Excelência não disse o que eu falei, é isso? Não, eu não disse aquilo que era fruto da minha inteligência sobre o que se discutia. Não, eu falei inteligência no sentido eu fiz o relatório. de... Não. Eu digo o seguinte, tudo que eu falei ontem constava das causas de pedido das ações propostas. Perfeitamente. Meu voto vem depois. Mas eu fiz uma saudação a Vossa Excelência, só para deixar claro. Imagina, nós somos Era um elogio a Vossa Excelência. E patrícios. Tá certo. Eu peço licença para me retirar, presidente. Obrigada, doutor Toron. Eu chamo à tribuna o doutor Carlos Eduardo Gonçalves. Perdão, não à tribuna, é por videoconferência. Doutor Carlos Eduardo Gonçalves falará pelo Amicus Curiae, Instituto de Proteção das Garantias Individuais, IPGI, com relação a 3 ADIs. Pois não, doutor? Obrigado, Excelência. Boa tarde, excelentíssimos ministros que compõem esse Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, excelentíssimo representante do Ministério Público, Procurador-Geral da República, senhor Augusto Aras, a todas as instituições e associações aqui presentes, aos advogados que me antecederam, aos advogados que ainda vão ocupar essa tribuna. Para nós, do Instituto de Proteção das Garantias Individuais, é uma honra que nossa primeira participação como Amicus Curiae numa ação direta de constitucionalidade seja para tratar de um tema tão importante quanto a constitucionalidade do juiz das garantias. Nós, que temos garantias no nome, acreditamos nesta não só constitucionalidade, mas na necessidade de implementação do juiz das garantias. O juiz das garantias é um direito fundamental das partes a ter acesso a um juiz totalmente imparcial, assim como preza o nosso sistema penal acusatório e está previsto no artigo 5º, 53 da Constituição Federal. Existem evidências científicas trazidas por Bernhard Schunemann na teoria da dissonância cognitiva de Festinger, de que o magistrado, quando pratica atos decisórios durante uma investigação preliminar, ele tende a encampar e superestimar a narrativa dos fatos apresentada pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público, além de hostilizar quaisquer narrativas contrárias. É claro que nós não estamos aqui para negar eventuais dificuldades na implementação do juiz das garantias, mas nós precisamos ter em mente que talvez essa seja a principal mudança no processo penal brasileiro nos últimos 80 anos, ou seja, desde o advento do próprio Código de Processo Penal. Os princípios constitucionais, excelentíssimos ministros desse Supremo Tribunal Federal, não são absolutos. E as dificuldades logísticas, organizacionais, orçamentárias, não podem impedir uma norma jurídica regularmente aprovada e editada pelo Congresso Nacional. O CPP de 41
que já trouxe inúmeras emendas, inúmeras alterações parciais, modificações. Ele, até por isso, nunca teve alguma facilidade para se adequar à Constituição Federal de 88. Para não me alongar, por conta do tempo, posso citar algumas, até muito recentes, como o próprio Acordo de Não Persecução Penal, que está previsto por essa mesma lei, que é a 13.964 de 2019. A Constituição de 88 obriga o CPP de 41 a praticamente se adequar ao sistema penal acusatório. A imparcialidade do julgador é imprescindível para a sua própria existência, ou seja, para que se tenha efetivamente um sistema processual acusatório. Então, nós confiamos não só na constitucionalidade do juiz das garantias, mas na sua implementação para um novo patamar de imparcialidade, colocando o juiz no seu devido lugar processual e afastando de vez qualquer resquício inquisitivo da sua ingerência sobre a investigação preliminar de um fato. Eu cito ainda Montesquieu, quando ele diz: quando vou a um país, eu não examino se há boas leis, mas se as que lá existem são executadas, pois boas leis há por toda parte. Portanto, excelências, não basta que o Congresso Nacional crie leis. Nós, como operadores do direito e guardiões da Constituição Federal, temos o dever de implementá-las, regulamentá-las. E os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, paridade de armas e imparcialidade do juiz precisam verdadeiras garantias constitucionais pós-advento da Constituição Federal de 88. Portanto, o IPGI acredita na improcedência dessas ações diretas de constitucionalidade e na constitucionalidade do juiz das garantias, porque só assim nós vamos efetivamente estar diante de um sistema penal efetivamente acusatório. Eu agradeço o tempo aí exíguo que Vossa Excelência mais honroso que Vossa Excelência nos concederam, e viva o juiz das garantias. Agradeço ao doutor Carlos Eduardo Gonçalves e convido o doutor Auricelso Lima Lopes, que falará pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, e pela Associação Juízes para a Democracia. Pois não. Excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, excelências, a Abracrim, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, e a AJD, a Associação Juízes para a Democracia, se manifesta pela improcedência das ações e pela necessidade imprescindível de aplicarmos um sistema acusatório, termos um juiz das garantias, temos um novo sistema de arquivamento do artigo 28 e temos o artigo 157, parágrafo 5º, e precisamos fazer 3 perguntas nesse tema. A primeira é: esses institutos são constitucionais? A segunda, eles são necessários? E a terceira é: são viáveis? E a resposta é positiva para as 3 perguntas, excelências. Nós não estamos criando uma nova categoria de juízes, nós não estamos criando uma nova carreira, não é uma nova classe, é apenas uma divisão funcional de competência. Não é uma nova carreira. Nessa dimensão, excelência, é claro que é constitucional criarmos por uma lei federal. Ou vamos criar isso por uma lei estadual? Aí sim seria inconstitucional. Ou vamos criar por um provimento uma resolução? Também não. Então é o caminho adequado e o processo legislativo foi validamente observado. Portanto, precisamos das garantias e, mais do que nunca, do sistema acusatório. Se existe algo de inconstitucional nessa discussão toda, é o nosso Código de Processo Penal e a nossa estrutura inquisitória e autoritária que perdura até hoje. Então, a competência e razão do lugar também não é obstáculo. Por quê? Podemos ter as centrais online virtuais de juiz das garantias em qualquer lugar para atender as comarcas em que só tem um juiz. Porque esse critério da competência e razão do lugar vai ser necessário para o juiz que julga. Esse juiz atua na fase pré-processual. Segundo ponto, ministro Gilmar, já criamos as varas especializadas da Justiça Federal. Se eu cometo um crime de lavagem de dinheiro em Foz do Iguaçu, eu vou ser julgado em Curitiba. Já deslocamos isso e não foi nem por lei. Foi por provimento. Portanto, não há problema de competência e razão do lugar aqui, nem violação do juiz natural. É necessário? São. Os 3 institutos são imprescindíveis. Nós temos, excelência, um modelo arcaico,
Nós precisamos criar condições de possibilidade de termos um juiz imparcial. Muitas vezes isso causa uma certa estranheza, mas desde os anos 80 na Europa, a América Latina toda, ao longo dos anos 90 e 2000, se implementou o sistema doble juez, é dizer, 2 juízes. Para quê? Para criar condições de possibilidade de ter um juiz imparcial. Isso causa algum estranhamento no Brasil, porque, infelizmente, nós normalizamos o anormal funcionamento das coisas. Não é o correto que nós temos. E um detalhe, o problema da contaminação do juiz nos remete a uma pergunta. O mundo do processo penal questiona que atributos psíquicos possuem os juízes brasileiros para terem uma blindagem cognitiva, que nenhum outro tem. Sim, nós não temos isso. E realmente não há nenhum atributo. É o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. É uma questão do inconsciente. Não é uma questão de bondade. O juiz pode ter a melhor das boas intenções do mundo, mas isso é uma dimensão do inconsciente, a contaminação, que não é por ele controlável. É por isso que o artigo 157, parágrafo 5º da prova ilícita, também tem que ser aplicado. Porque esse juiz que conhece uma prova ilícita, mas não que declarou, mas que conhece do conteúdo que produziu na frente dele, esse juiz não pode julgar. São, portanto, absolutamente necessários. E a história da Lava Jato, ministro Gilmar Mendes, teria sido diferente com as suas ilegalidades se nós não tivéssemos o mesmo juiz fazendo tudo do início ao fim, um mesmo juiz que não observa o sistema acusatório, um mesmo juiz que está contaminado, porque decretou quebra de estilo bancário, fiscal, telefônico, prisões, homologou delações e depois fez de contas que julgou, porque isso se chama um faz de contas cognitivo. Qualquer juiz está contaminado quando realiza tantos atos na investigação e depois é chamado a julgar. Não há uma blindagem psíquica para garantir isso. São viáveis? Plenamente viáveis. Demanda orçamento? Demanda um aumento de custo? Sim, mas não é nenhum absurdo, não é nada perto do que foi falado aqui em algumas manifestações. Não, temos hoje, pós-pandemia, um sistema de trabalho totalmente online. Podemos ter uma central de juiz das garantias para atender as comarcas contíguas que só tem um juiz. Eu fui nomeado, tive a honra de ser nomeado pelo ministro César Peluso em 2010 para revisar o CPP, o PLS 156 de 2009, e lá em 2010 no CNJ nós fizemos um levantamento e mostramos que era viável o juiz das garantias em 2010, com as comarcas contíguas e distribuição cruzada. Hoje, pós-pandemia, com o mundo online, inquérito eletrônico, eu posso ter uma central de juiz das garantias que atenda essas comarcas. E por último, excelências, sim, nós não questionamos nunca que para aumentar penas de 30 para 40 anos e dificultar a progressão e aumentar o tempo das pessoas presas, que aumenta sobremaneira o custo, sim, para isso temos verba. Agora, para assegurar uma melhor qualidade da prestação jurisdicional, estamos reclamando. Ou seja, quem alega que não tem dinheiro para melhorar a administração da justiça está desconhecendo o imenso custo da injustiça. São viáveis os institutos e, portanto, excelências, podemos ter uma vacatio legis progressiva, mas, por favor, vamos iniciar o ano de 2024 rompendo com essa página da história do autoritarismo do sistema inquisitório. Quem sabe em 2024 tenhamos um sistema acusatório, ministro Gilmar, um juiz das garantias. Isso não vai resolver todos os problemas do processo penal brasileiro, mas são medidas de redução de dano da maior necessidade. Portanto, a Abracrim e a JD se manifestam pela improcedência das ações. Muito obrigado, ministro. Agradeço ao doutor Aurir Lopes e convido a ocupar a tribuna. Não. Também por videoconferência, doutora Pilar Alonso Lopes Cid, falará pelo Amicus Curiae, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssima senhora presidente, boa tarde, agradeço a palavra e aproveito a oportunidade para externar minha admiração e respeito por esse egrégio Supremo Tribunal, bem como cumprimentar a todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Sem mais demora, passo a realizar a sustentação oral em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, habilitado como amicus curiae, nas ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305. As modificações introduzidas pela Lei 13.964 de 2019 no CPP constituem-se materialmente como normas de organização judiciária, cuja iniciativa, nos termos do artigo 96, inciso 2º, alíneas B e D da Constituição Federal, foi confiada aos tribunais. É sob esse enfoque que peço vênia para ressaltar alguns aspectos práticos e financeiros acerca da instituição do juiz das garantias no Estado de São Paulo. Especificamente nesse estado, a Justiça Estadual encontra-se organizada em 321 comarcas, agrupadas em 56 circunscrições judiciárias, que, por sua vez, estão reunidas em 10 regiões administrativas.
Estudos realizados por esse tribunal indicaram que a implementação do juiz das garantias admitiria, em tese, 3 soluções. Porém, excelências, na prática, apenas uma delas é efetivamente viável à luz da realidade do Estado de São Paulo. A primeira demandaria a criação de 312 novas varas, com custo anual fixo de 360 milhões de reais. É bem verdade, como se já sustentou nesse plenário, que não há custos adicionais, mas há sim pagamentos de diárias pela própria Loman. E esse custo envolveria também a manutenção de unidades que ficariam parcialmente ociosas. A segunda possível solução é trazida pelo próprio artigo 3º-D do CPP, que corresponde ao sistema de rodízio, mas também demanda o pagamento de diárias e a instalação de pelo menos 134 unidades, que também ficariam parcialmente ociosas, pois nesse estado há 110 varas únicas e 24 comarcas que contam apenas com uma vara criminal. Assim, a única opção viável seria a criação de departamentos regionalizados com competência para cada região administrativa ou agrupamento de circunscrições judiciárias, com magistrados fixos nas 10 regiões administrativas ou nas 56 circunscrições judiciárias. Essa é a única solução técnica e financeiramente viável, pois não demanda o pagamento de diárias, tendo em vista que haverá magistrados fixos, e não haverá unidades ociosas, na medida em que os departamentos abrangerão várias comarcas ou várias circunscrições judiciárias. Não obstante, a criação do juiz das garantias acarreta também gastos por parte do Poder Executivo, principalmente com o transporte de custodiados. Assim, para a implementação do juiz das garantias, é imprescindível a manutenção da possibilidade de realização de audiências de custódia telepresenciais. A esse respeito, ressalto que as audiências telepresenciais não são realizadas sem prévia vistoria das instalações pelos magistrados, pelo Ministério Público, pela Defensoria e pela OAB local, que podem apontar desconformidades para a salvaguarda dos direitos constitucionais. Ressalto ainda a possibilidade prevista no artigo 656 do CPP de determinação de condução pessoal do custodiado pelo magistrado sempre que houver alegação de abusos. O sistema de videoconferências não demanda deslocamento e permite a captação de imagens de excelente qualidade e baixíssimo custo. Assim, excelências, agradeço a concessão da palavra em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, postulo a improcedência das ações diretas e a modulação dos efeitos para que se declare a irretroatividade do artigo 3º-D do Código de Processo Penal, de forma que o magistrado que atuou na fase de inquérito somente se torne impedido após a implementação do juiz das garantias. A concessão de prazo não inferior a 2 anos, contados do pronunciamento dessa Suprema Corte, para a implementação paulatina do juiz das garantias nos estados e a manutenção da possibilidade de realização das audiências de custódia telepresenciais. Agradeço mais uma vez a atenção. Boa tarde, ministra presidente. Boa tarde, excelentíssimos ministros. Agradeço a doutora Pilar e convido a ocupar a tribuna o doutor Pedro Ivo Veloso. Falará pelo Amicus Curiae Instituto de Garantias Penais, o IGP. Excelentíssima senhora ministra-presidente, em nome de quem cumprimento todos os demais ministros, eminente procurador-geral da República, caros colegas de bancada. Diante das manifestações de meus colegas e da doutora procuradora da AGU, limitarei aqui a fazer alguns complementos de natureza factual, que é o que cabe, penso eu, à figura do Amicus Curiae. Em primeiro lugar, cumpre rebater aqui um argumento, que é o argumento de que o artigo 155 do Código de Processo Penal ele daria conta de proteger o réu investigado diante da produção da prova na fase da investigação. Como o 155 impõe que a sentença tem que se basear em elementos colhidos ao longo do contraditório, na instrução, então isso seria suficiente para proteger o réu. Ora, excelência, a cada dia que passa, os elementos pré-processuais prevalecem, os elementos colhidos na investigação são aqueles que fundam qualquer sentença do juízo.
Se a gente falar em criminalidade comum, como furto, tráfico, roubo, tráfico, é o flagrante que tem a primazia. Ainda hoje, o flagrante tem a primazia, ele acaba conduzindo toda a condução da ação penal. Por outro lado, se falarmos de uma criminalidade mais sofisticada, aí sim, boa parte dos elementos vão ser colhidos por meio de obtenção de prova, que são todos eles pré-processuais. Ou seja, quebra de sigilo, interceptação telefônica, e aquela figura, que é um pouco regulada, do Marco Civil da Internet, que, inclusive, vai ser colocado aqui em julgamento, no caso Marielle Franco. Então, todos esses elementos são pré-processuais. Então, toda aquela teoria do viés cognitivo, que é uma teoria que eu não vou, obviamente, fazer a apresentação, que Vossa Excelência bem conhece, se torna mais dramática a necessidade, como disse meu colega Auri, de uma blindagem cognitiva. Cada dia que passa, os elementos pré-processuais são mais importantes para a aprovação da sentença e, portanto, é fundamental que haja essa modificação, que é o juízo de garantias que advém com essa modificação na competência. O outro argumento que eu vou tratar aqui muito rapidamente tem a ver, e já foi também tratado, vou complementar, que é a questão da não necessidade de custos. Ora, não é a defesa aqui do amicus curiae, não são os advogados criminalistas que dizem que não é necessário custo para a implementação. Quando essa lei foi publicada em janeiro, de forma muito prudente, o Conselho da Justiça Federal, o Conselho Nacional de Justiça, fizeram estudos. Obviamente, não se sabia que seria proferida a liminar e quanto tempo a liminar duraria. Inclusive, o desembargador Nino Toldo, na audiência pública promovida por Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, foi muito claro dizendo o seguinte: olha, há 4 modelos possíveis, o importante é se garantir que cada região, diante das peculiaridades do país, possa adotar o modelo. Mas que há 4 modelos possíveis e que esses modelos têm aumento de custo? Têm aumento de custo, mas estão dentro do orçamento da Justiça Federal e, como mostrou toda a evolução pós-pandemia, que foi muito bem conduzida por Sua Excelência, ministro Dias Toffoli e ministro Luiz Fux, tudo isso foi possível dentro do orçamento do Judiciário. Portanto, Excelências, e também, me perdoem, o próprio Conselho Nacional de Justiça efetuou estudo e elaborou uma minuta de resolução que acabou não sendo, obviamente, levada para frente, justamente porque houve o deferimento da liminar. Então, limitando-me a esses 2 pontos, porque penso que já foi tudo muito bem debatido, penso que devemos sair de um certo ceticismo, um tanto comodista em relação a essa questão do viés cognitivo. Ora, o juízo de garantias é um avanço civilizatório, não é preciso repetir isso, e talvez seja o mais importante, desde a Constituição de 1988, mudança no processo penal, como disse o professor Gustavo Badaró. Vendo aqui o início da sessão ontem, quando vimos o que foi promovido de transformação pelo mutirão carcerário, pela audiência de custódia, imaginem, Vossa Excelência, a transformação no processo penal brasileiro positiva que será realizada com a implementação, com a aplicação que tem desafios, mas que deve ser aplicada, que é o juízo de garantias. Então, agradecendo a Vossa Excelência, o Instituto de Garantias Penais manifesta-se pela improcedência in totum das ações diretas de inconstitucionalidade. Agradeço ao doutor Pedro Ivo Veloso e convido o doutor Renato Stanciola Vieira, falará pelo amicus curiae Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Boa tarde, Excelência Ministra-Presidente do Supremo Tribunal Federal, demais ministros. Tempo tão exíguo, me marcou ontem uma passagem importantíssima, dentre tantas que o ministro Luiz Fux proferiu, que foi: o que é bom para o Brasil é bom para o Supremo Tribunal Federal. E dos pontos menos importantes ao mais importante, que eu gostaria de chamar a atenção aqui em nome do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o menos importante talvez seja uma discussão absolutamente lateral que surgiu sobre a aplicabilidade do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias e do 169, parágrafo 1º da Constituição, porque ali fala de proposição legislativa que crie cargos. Essa disposição
primeiro do ato das disposições constitucionais transitórias e depois também criação de cargos na administração direta ou indireta do artigo propriamente do 169 da Constituição. Excelências, não há nenhuma criação de cargo. Isso é muito importante porque ontem eu ouvi, e hoje também, porque vai ser criado, vai ser criado, vai ser criado. Não há criação de cargo, não há provimento de cargo, não há investidura. O que há é um remanejamento. E aqui eu me louvo muito, e essa é a imensa responsabilidade que essa Corte tem hoje. Talvez o dia mais importante para o processo penal brasileiro, desde 5 de outubro de 88, de fazer o que o ministro Toffoli muito bem disse, que é o avanço civilizatório. Disse, Sua Excelência, concedeu a liminar por conta da razoabilidade dos prazos dos 30 dias, mas disse, Sua Excelência, que não há cargo nenhum a ser criado, não há reorganização judiciária alguma, o que há é um remanejamento de trabalho e é um avanço paradigmático civilizatório. Esse era um ponto menos importante, mas a questão orçamentária surgiu aqui, nesses debates. E, chegando aos pontos mais importantes, o ministro Luiz Fux, como relator daquela ADI 4414, já esclareceu a matéria. Em repartição de competência não é questão de organização judiciária. E é disso que se cuida aqui. O IBCCRI, inclusive, colocou aos autos o parecer do professor titular Gustavo Badaró, dizendo exatamente isso. Ainda que, como consequência, tenha que haver esse remanejamento, a norma é claramente uma norma de natureza processual. E, repito, dito na ADI 4414, em matéria de repartição de competência, aliás, o parecer da Procuradoria da República disse certeiramente, há uma vinculação teleológica com a jurisdição e, portanto, não há nenhuma questão ali de inconstitucionalidade por ofensa, artigo 22 da Constituição Federal. Mas o ponto fulcral, Excelências, ainda sobre a questão orçamentária, e ia me passando aqui, mas não deve passar, para que Vossas Excelências se lembrem, quando houve a propositura da ADI 5017, que criou 4 tribunais. Esse argumento ninguém trouxe à baila. Ali sim houve criação de 4 tribunais. Isso sim é uma norma que cria. Por outro lado, nessa mesma lei que estão impugnando aqui, como já dito anteriormente, alterou-se o 112 da Lei de Execuções Penais, alterou-se o 75 do Código Penal, com um contingente financeiro indiscutível. Por outro lado ainda, a levar-se a ferro e fogo esse mesmo argumento, por exemplo, 2 leis. A Lei 13.445, de 2017, que trata de política de imigração que impõe custos, não foi julgada inconstitucional por conta deste motivo. A Lei 13.444, de 2016, que também institui política de educação, não foi julgada por conta desse argumento lateral. O que está em jogo aqui, Excelências, é o avanço civilizatório, o paradigma. E isso, claramente, não é simples de se fazer. Esse é o papel fundamental da Corte Guardiã da Constituição Federal hoje. E o IBCCRI fica intrigado, porque, se não for agora, quando nós teremos juiz de garantias no Brasil? Se não for agora, observado que esse tema vem no debate público desde 2009, não é um tema novo, como tantos que me antecederam. Aliás, mesmo no direito comparado, eu, com atenção às questões críticas sobre cherry picking e expressões parecidas, é uma tendência universal. Aliás, a tendência não é só europeia. Falou-se aqui da Colômbia, mas países como Chile, Paraguai, Uruguai, falou-se da Argentina, mas o Código da Província de Buenos Aires tem juiz de garantias. Por que razão nós nos isolamos disso tudo? Se, ainda que por via transversas, o que se falou aqui antes é que o sistema está ruim. E, por fim, não se está discutindo esse ou aquele juiz. Não se está dizendo que esse juiz é parcial ou não é parcial. Se está tentando melhorar a atividade jurisdicional, propiciando que, com a separação de funções pela fase do processo, um determinado juiz, seja ele qual for, tenha maior possibilidade de controlar o que está diante dos olhos, obedecendo à repartição por fases do processo. É isso que se espera. E a pergunta que o IBCCRI espera que seja respondida, se não agora, quando nós teremos juiz de garantias no Brasil? Muito obrigado, Excelências. Agradeço ao doutor Renato Vieira e passo a palavra à doutora Alessandra Martins Gonçalves Girardi,
falará pelo Amicus Curiae, Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil. Está com a palavra, doutora. Boa tarde a todos, recebam todos os meus cumprimentos. Em 2021, o Código de Processo Penal completou 80 anos. E nada poderá ser mais significativo para o processo penal brasileiro, excelências, do que a implementação do juiz de garantias, que, com a edição da Lei 13.964, deu um grande passo no sistema acusatório, na medida que prevê a retirada do juiz instrutório da fase inquisitiva, prevendo regra de impedimento e preservando a imparcialidade do juiz, que efetivamente vai julgar a ação penal. É uma inovação transplantada de outros modelos, países europeus, alguns estados norte-americanos e até sul-americanos já adotaram essa sistemática. O juiz de garantias, excelências, é absolutamente compatível com a nossa Carta Magna e compatível também com os tratados internacionais de direitos humanos, no quais o Brasil é signatário. Eu milito na advocacia criminal bandeirante em São Paulo desde 1997, primeiro atuando como investigadora de polícia e depois como advogada criminalista. E a exemplo em São Paulo, como já dito muito aqui, nós temos o DIPO. Esse departamento especializado, indiscutivelmente, ele contribuiu para maior eficiência e qualidade. E essa especialização de competências já adotada na comarca de São Paulo só melhorou a prestação jurisdicional. Com todas as vênias, nós discordamos de quem adota o posicionamento de que o artigo 155 do Código de Processo Penal seja suficiente para afastar as problemáticas de pré-julgamento. É necessário que os juízes da fase inquisitiva e da fase de instrução sejam separados, justamente para evitar que uma posição prévia se manifeste futuramente numa sentença penal condenatória. Evidente que haverá, sim, impacto na autonomia organizacional do Poder Judiciário, mas a estrutura que se visa implementar não irá compactar de forma colossal a estrutura administrativa e financeira dos nossos tribunais. Como muito bem disse aqui os expositores que me antecederam, não há criação de um novo cargo, nem alteração de despesa obrigatória. O juiz de garantias irá exercer a mesma função que os juízes já exercem. Evidente que será necessário também tempo de adaptação, ministro, investimentos, mas entendemos aqui plenamente viável a adoção do Instituto. Por exemplo, um juiz que atua só numa comarca pode garantir o juízo da comarca vizinha e, assim sucessivamente, até a integral implementação. Em relação ainda aos critérios constitucionais, entendo que dividir as funções dos juízes, juiz das garantias de um lado e juiz de instrução e julgamento de outro, não é norma de organização judiciária. Estamos diante de norma clássica, de direito processual penal, de competência da União, que nada mais faz a não ser estabelecer um critério de competência funcional. Um juiz que analisa cautelares não pode julgar a causa. A declaração de constitucionalidade do juiz de garantias é necessária para garantir mais controle quanto à imparcialidade na jurisdição, além de ser imprescindível. A NPV defende aqui que o juiz de garantias representa um importante avanço no sistema acusatório, na medida que prevê regra de impedimento, vedando que o juiz que atua na investigação julgue o processo, preservando, dessa forma, a imparcialidade judicial, que é a essência do nosso Estado democrático de direito. Recebam mais uma vez todos os meus cumprimentos, eminentes ministros, doutor representante ministerial, meus colegas que aqui me antecederam, que falarão depois. Peço licença para me retirar. Obrigada. Agradeço a doutora Alessandra Girardi,
Questiono se o Dr. Carlos Nicodemos está presente. Falaria por videoconferência, não compareceu, também não se faz presente aqui. Passo para o Dr. Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho. Falará pelo Amicus Curiae, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. ANADEP, com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente deste tribunal, em nome de quem saúdo os demais ministros, o Ministério Público, os advogados e o público aqui presente. A ANADEP pretende trazer de volta à discussão 2 julgamentos já referidos aqui, para demonstrar que a medida cautelar se afasta um pouco da jurisprudência deste tribunal, além de manter o Brasil com o desconfortável título de ter um dos piores códigos de processo penal das 3 Américas. Falaram aqui nos códigos da Argentina que a Argentina não consegue implementar o juiz de garantias. Pois bem, a situação do Brasil é muito pior do que a da Argentina, país no qual os códigos provinciais são novíssimos, com previsão do juiz de garantias, num país que passa por uma crise financeira sem precedentes, enquanto nós estamos ainda presos a um modelo processual de 1941, herdado de um código fascista. Por isso, a ANADEP quer, de novo, invocar o julgamento da ADC 19, no qual este tribunal afastou a inconstitucionalidade do juizado de violência doméstica, afastando o fundamento da violação da autonomia financeira e administrativa dos tribunais. Porque, segundo palavras do ministro relator Marco Aurélio, ali não se criam varas, não se estabelece o número de magistrados. Aqui também não se cria vara, não se cria juizado, não se cria instância, não se cria órgão. E o mais importante que ainda não foi dito, não se cria aumento de carga de trabalho. Sem aumento de carga de trabalho, não é justificável a criação de cargos. E por que não há aumento de carga de trabalho? Porque esse trabalho já vem sendo feito pelos juízes de vara criminal, bastando com a implementação do juiz de garantias que os tribunais defiram a competência para órgãos já existentes. Por exemplo, no meu estado do Rio de Janeiro, apronta um projeto que atribui a competência aos juízes da custódia. Em outro estado, atribui a competência aos juízes de juizado criminal, sem aumento de despesa. Por isso, causa muita estranheza vir aos autos petições, estudos que se referem a cifras astronômicas para a implantação do juiz de garantias. O CNJ já demonstrou que não há necessidade de nada disso, e há um estudo do CNJ nesse sentido. Mas, nesta mesma ação, houve uma polêmica sobre a natureza da norma processual e da norma de organização judiciária. Essa polêmica foi resolvida em parte pelo ministro Fux, que disse: já é uma tradição do nosso direito, muito embora a lei de organização crie as varas, mas a previsão pode ser feita por uma lei federal. Esse raciocínio pode se aplicar aqui, em que pese a Lei 13.964 tratar de normas processuais nas partes impugnadas. Indo agora ao outro acórdão, ADI 4414, em que o tribunal considerou parcialmente constitucional uma vara especializada criada por lei estadual. Aqui há um momento em que Sua Excelência, o relator, o ministro Fux, escreve um parágrafo primoroso, quando Sua Excelência reconhece a relevância da função de juiz de garantias para a proteção, cito, Vossa Excelência, ministro,
para a proteção dos direitos fundamentais dos investigados. Aqui, neste parágrafo, está o artigo 4º, inciso 2 da Constituição e os princípios do artigo 5º. E vejam, excelências, isso foi escrito em 2012, o que demonstra a maturidade do tema neste plenário, na ciência processual penal e no Poder Legislativo, que o introduziu no PL 156 de 2009. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Luiz Augusto de Carvalho e convido o doutor Fábio Simantobi para falar pelo Amicus Curiae Solidariedade. Boa tarde. Excelentíssima senhora presidente desta augusta Suprema Corte do Brasil, ministra Rosa Weber, senhores ministros, doutor Procurador-Geral da República. Eu confesso que, quando me preparava para essa sustentação oral, senhores ministros, relendo as iniciais das ações propostas, eu me lembrei de Camille Claudel, que, numa das últimas cartas de sua vida, enviada a Rodin, pouco antes de morrer, ela diz: há sempre algo de ausente que me atormenta. Existe algo de ausente nessas ações que nos atormenta. A impressão que se tem, senhora presidente, é que os vícios formais que povoam as ações e as iniciais, eles mal escondem o verdadeiro motivo das ações. Há uma resistência político-ideológica ao juiz de garantias. Esta é a verdade. Uma resistência político-ideológica, por quê? Porque o juiz de garantias coloca freios e limites ao poder do juiz de primeira instância. É esta a questão. Este é o dilema posto nesse julgamento. Esse juiz de primeira instância que se eternizou nas figuras, ministro Gilmar Mendes, de Bretas no Rio e de Sérgio Moro em Curitiba, esse juiz todo-poderoso, o juiz que cobra o escanteio e corre para cabecear, esse juiz que decreta a prisão na fase do inquérito e depois, como disse aqui o professor Auri, faz de conta que vai julgar a ação lá no fim, com base no que ouviu no contraditório judicial, nos debates. Ou vossas excelências se lembram, ministro Fux, ouso indagar, se vossas excelências se lembram de um caso na Operação Lava Jato, em que o juiz, ao final, na sentença, reconhece um erro de um sujeito que ele manteve preso preventivamente e que, de repente, a prova produzida no contraditório mostrava que não era tão segura assim a culpa. Ou reconhecendo a atipicidade de um crime pelo qual ele manteve preso o sujeito, numa leitura mais adequada das provas. Ou, muito menos, declarando nula uma prova que ele mesmo mandou produzir. Nós não vimos isso. E por quê? Porque isso não acontece. Eu me lembro que quando, na Operação Lava Jato, eclodia uma fase nova da operação, a primeira coisa que nós, advogados, fazíamos era preparar uma medida para tirar o caso do Rio de Janeiro ou de Curitiba. E os jornalistas, sempre muito em cima dos casos, perguntavam: mas por que vocês estão fazendo isso? E nós dizíamos: basta ler a decisão que deflagrou a operação para perceber que o caso já está sentenciado. Não há mais o que fazer na primeira instância. Não há julgamento mais a ser feito. Então vejam, vossas excelências, que mais do que colocar limites e freios ao juiz de primeira instância, o juiz de garantias vai devolver a confiança ao julgamento de primeiro grau. Talvez as defesas parem, inclusive, de se socorrer precocemente das cortes superiores, confiando mais no julgamento final de primeiro grau, em casos em que há decretação de cautelar na fase de inquérito.
julgamentos sumários. É isso que acontece. O julgamento, quando há cautelar, sem juiz de garantias, o julgamento é sumário. Não há contraditório, não há ampla defesa. E não há mudança de entendimento do juiz. Eu, pelo menos, nunca vi alguém reconhecer, poxa, eu errei aqui, realmente não era o caso de ter decretado a preventiva, eu prendi um inocente. O juiz do conhecimento vai poder fazer isso. Poupando, inclusive, trabalho dos tribunais. Há aqui, talvez, até uma redução de custo do judiciário, uma redução de demanda nas medidas que são ajuizadas cautelarmente, os habeas corpus e várias outras ações. É, portanto, com base nesse fundamento, senhora presidente, que o Partido Solidariedade acredita que o juiz de garantias, ele não só é constitucional, como ele é um corolário lógico de todos os princípios e garantias previstas na Constituição Federal e que formam e que embasam o processo penal democrático. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, pela ordem, doutor Fábio, eu estou muito bem impressionado com todas as sustentações que estão sendo feitas. O senhor é um advogado criminalista de renome, um homem de uma cultura singular. Eu não estou votando e não vou votar, mas aqui Vossa Excelência me fez uma pergunta se eu já tinha presenciado algum juiz de instrução absolver. Eu vou fazer uma recomendação. O senhor é um advogado famoso. O senhor já absolveu os seus clientes, mesmo depois do juiz ter feito a instrução? O senhor já conseguiu absolver clientes? Eminente ministro... Vossa Excelência me perguntou, também estou perguntando. Não, a questão não precisa responder, eu não voto. É só nos casos, claro que o juiz absolve, mas nos casos em que há medidas cautelares na fase de inquérito, o que se verifica é que, para não dizer nunca, mas é raríssimo, o juiz que decretou essas medidas cautelares na fase de inquérito, fazendo pré-julgamento sumário da causa, sem ouvir defesa, obviamente, pela própria natureza dessas medidas, ele depois resolver mudar de posicionamento. Não é nem um vício, é natural do ser humano. Desculpe, foi até uma pergunta retórica, ministro, eu não quis... Não, eu acho que em tribunais estrangeiros os juízes podem perguntar aos advogados. Sim. De sorte que eu só queria saudar a sua a bela sustentação e responder a sua pergunta. Obrigado, ministro. Uma outra pergunta. Obrigado. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Se me permite também o relator, somente a título de colaboração, eu fui promotor de justiça por mais de 10 anos e fui promotor criminal por mais de 6 anos e posso atestar aqui que inúmeros juízes que fizeram a instrução, decretaram prisões preventivas, buscas e apreensões, absolveram os réus. Então, essa informação, com todo respeito ao advogado que falou da tribuna, não procede de maneira alguma. E queria aproveitar aqui também, presidente, acho que é importante para todos que nos ouvem, nós estamos julgando ações diretas de inconstitucionalidade referentes ao novo sistema judicial criminal. Nós não estamos julgando aqui o Poder Judiciário brasileiro. Nós não estamos julgando aqui os milhares de juízes de primeira instância que trabalham dioturnamente na investigação e na instrução corretamente. Nós não estamos aqui julgando se o sistema judicial brasileiro até agora só errou. Não é isso que nós estamos julgando, pelo menos não é isso que eu verifiquei nas ações diretas. Tudo foi errado, e agora o novo sistema será maravilhoso. Vamos acabar com o poder do juiz de primeira instância? Então, presidente, eu gostaria aqui de deixar isso claro, porque muitas pessoas que acompanham a TV Justiça, muitas pessoas que estão aqui presentes, podem achar que em julgamento está o trabalho sério, e Vossa Excelência é presidente do Conselho Nacional de Justiça, está o trabalho sério do Poder Judiciário. Não é isso que está em julgamento. O que está em julgamento é a adoção ou não de um novo sistema, que tem prós e contras, e não é nem isso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando se ele é constitucional
ou não. Então, presidente, me desculpe aqui a intervenção, mas acho desarrazoado atacar os juízes de primeira instância num julgamento abstrato de controle concentrado. Obrigado, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre. Com todo respeito, ministro Alexandre, entendo que a manifestação de Vossa Excelência foi de toda oportuna. Eu também tenho esse sentimento. Todos nós sabemos que estamos aqui a enfrentar 4 ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, controle abstrato, fiscalização abstrata de constitucionalidade. Diploma legal impugnado à luz da Constituição. Não tenho dúvida com relação a isso. E penso que, nas manifestações, e até porque são tantas, né, cada um vem, coloca o seu ponto de vista e depois cada um de nós vai defender no seu voto aquilo que entende mais adequado. Mas, enfim, ministro... Não, é só para registrar que, de fato, o que nós estamos julgando é um novo modelo e, por isso, obviamente, todas as resistências, por razões que nós conhecemos, acadêmicas, doutrinárias e também por razões dogmáticas. É importante que isso se perceba. E, obviamente, nós temos experiências ao longo de todos esses anos bem e mal sucedidas. E isso também precisa saber, e certamente isso leva o Parlamento a fazer uma reflexão. São muitas as reformas processuais que se fizeram. Eu mesmo, quando a AGU, patrocinei a reforma dos juizados especiais, a criação dos juizados especiais federais, que era uma mudança radical no sistema e que hoje responde pela metade dos processos que tramitam na Justiça Federal. Isso e não causou tanta polêmica como esse tema. Claro que o tema tem despertado paixões e certamente nós agravamos os déficits desse modelo, e isso inclusive diz respeito com a Justiça Federal, mais do que com a Justiça Estadual, com a criação também de um modelo, isso precisa ser olhado, que foi inspirado e foi implementado, que são as chamadas varas de lavagem de dinheiro, que são inspirados naqueles impulsos de ENCLA e coisa do tipo. Então, a gente precisa ter isso em vista. Já vimos, deu errado e precisa ser discutido, sem maiores imputações. E claro, a liminar deu oportunidade para que nós tivéssemos essa pausa para a reflexão. A gente percebe a densificação de todos os argumentos que vieram. Acho que é importante que a gente discuta. Eu até esses dias, presidente, estava dizendo ao ministro Barroso, ao ministro Alexandre, que às vezes eu, que como sabem, pelo menos Vossa Excelência diz que eu sou um conhecer da jurisprudência portuguesa, às vezes não sei quem é um presidente de um tribunal português, mas sei que existe um juiz chamado Carlos Alexandre, não é o nosso Alexandre, mas o Carlos Alexandre, que é o juiz instrutor de vários processos. E esses dias eu fui saber quantos juízes instrutores tinha em Portugal. E aí descobri, presidente, que tem 9, num país de 11 milhões de habitantes. Portanto, e este Carlos Alexandre, portanto, aparece porque ele é da área de Lisboa. Então, a rigor, uma parte do debate que a gente viu aqui, dessa refrega, na verdade, se resolve com algum tipo de racionalização de trabalho. Quer dizer, há muita desinformação, talvez embaída aí no espírito de dizer agora vamos ter que dividir as varas em 2. Nada disto. E o DIPO, e essa é uma discussão antiga, o DIPO já o havia
demonstrado na experiência de São Paulo, que não é necessário, portanto, se fazer essa ciciparidade de varas, não é? E, claro, isso também está a indicar, como também foi pontuado da tribuna, que, em muitos casos, uma redivisão territorial, a reconcepção do modelo de comarca, talvez esteja sendo também aqui sugerido. Sobretudo, eu vi no relatório do ministro Fux, que se falou em tramitação de processos físicos. Processos físicos não há mais, né? Eles estão, até os inquéritos criminais se tornaram virtuais. Portanto, tudo isso, de alguma forma, está superado, o que muda por completo esse panorama. De modo que eu queria fazer só essas pontuações, à guisa também de esclarecimentos, eminente presidente. Obrigada, ministro Gilmar Mendes. Aqui eu chamo carinhosamente o nosso decano português, por inspiração do ministro Alexandre de Moraes. E aí a referência de Vossa Excelência a ser um conhecer, né, da jurisdição, enfim, portuguesa e da jurisprudência portuguesa. Mas eu, de qualquer sorte, tenho como certo e não me canso de proclamar, e vou continuar a fazê-lo. Integro a magistratura nacional há 47 anos e, para mim, a magistratura brasileira como um todo, né, constituída por juízes e juízas, seres humanos, com todas as nossas dificuldades, nossos pontos falhos, nossos acertos e nossos erros, ela é uma magistratura de excelência, né? Eu digo e repito, os magistrados e as magistradas brasileiras, na minha visão, honram a toga que vestem. Eu tenho muito orgulho e o digo e proclamo na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Mas eu não entendi tem havido qualquer ataque. Compreende, ministro Alexandre? Eu entendi que cada um, ao expor a sua posição, o seu ponto de vista, do seu ponto de observação, fica tecendo e trazendo exemplos. Agora, claro, nós somos humanos, acertamos e erramos, isso acontece, nós estamos examinando a qualidade do sistema, a correção do sistema e se podemos avançar. Eu também entendo que temos que avançar como povo, como nação, né? O avanço civilizatório se impõe. Vamos chamar o próximo advogado a ocupar a tribuna. É uma advogada, doutora Maria Elizabeth Queijo, mas por videoconferência está presente, né, doutor? Vai falar pelo Amicus Curiae, Instituto dos Advogados de São Paulo. Com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, eminentes ministros que compõem esta egrégia corte, ilustre procurador-geral da República, colegas advogados que me antecederam e os demais que falarão da tribuna. Manifesto, como disse Vossa Excelência, em nome do Instituto dos Advogados de São Paulo. E, quando requeremos a habilitação na ação direta de inconstitucionalidade 6298, Excelência, nós apresentamos um estudo feito em torno do Instituto do Juiz das Garantias, pugnando pela improcedência das ações diretas e com exceção de uma possível modulação no tocante ao prazo para implementação do Instituto, realmente reconhecendo a exiguidade do prazo de 30 dias previsto em lei. E muito já foi dito aqui da tribuna que realmente a Constituição Federal de 88, ela claramente adota aí esse desenho do sistema acusatório e desde a sua promulgação, infelizmente não tivemos a promulgação de um novo Código de Processo Penal, portanto a opção, convivendo com o Código de 1941, foi pela realização de mini-reformas. E essas mini-reformas vêm ocorrendo no Código ao longo do tempo, no tocante à parte do interrogatório, a parte de provas, a parte de medidas cautelares, recursos ficaram ainda pendentes, e assim por diante.
E agora é chegado o momento, com a Lei 13.964, justamente de tratar desta figura do juiz de garantias, que representa, como já foi dito aqui, um avanço, um incremento, um aperfeiçoamento no sistema, tentando preservar a imparcialidade do julgador de primeiro grau, evitando que ele conheça do fato pelo viés unilateral que advém da investigação, quando ele aprecia, especialmente, pedidos de cautelares durante a investigação. É importante frisar, e vi da tribuna aqui com muita atenção manifestações anteriores, que o juiz não preside a investigação, ele não toma parte diretamente da investigação, ele controla a legalidade dela e tutela os direitos fundamentais nessa importante fase. Então, o que faz o juiz de garantias é não permitir mais que o juiz da investigação ocupe também, naquele mesmo feito, a cadeira de juiz de processo. E, particularmente, gostaria de tratar de um aspecto que se tangencia com essa questão também de aumento de despesas e se enlaça com o princípio da duração razoável do processo, para salientar que, no entendimento do Instituto, não há esta violação a esse princípio. Por quê? Porque não há delonga maior na investigação de forma alguma. O que existirá é uma divisão das atividades, das funções. E nós todos sabemos, quem milita na área penal, que o grande gargalo da persecução penal recai na fase investigatória, a demora, e essa demora adivinha justamente do que já foi tocado aqui também, da existência física de autos que ficavam transitando nas tomadas de dilação de prazo. E isto, com o procedimento eletrônico, que abrange, sim, os inquéritos policiais, essa realidade se altera. E, portanto, há uma dinamização dos procedimentos. Eu recordaria aqui nesse ponto que números não foram trazidos, mas eu gostaria de enaltecer o programa Justiça 4.0, que foi onde recordado aqui no vídeo comemorativo de aniversário do CNJ, em que os tribunais já superaram a fase de adesão e a fase de implantação em franco curso, com muito êxito, o que afasta essa necessidade de deslocamento dos magistrados e faz superar esse argumento de que teríamos que ter um juiz da mesma comarca para despachar também ou para funcionar como juiz de garantias. Portanto, isto cai por terra e leva à dinamização dos procedimentos. E, por fim, uma última palavra, somente para justificar que o juiz, realmente, do processo não tomará contato, em regra, com as provas que são os elementos de prova repetíveis, justamente em função do papel que exercerá o juiz de garantias. Por quê? Tudo mais tem que ser produzido sob contraditório. A prova que não é, até uma força de expressão, o que não é irrepetível tem que ser produzido em juízo, na presença das partes do juiz e sob contraditório. Com essas considerações, senhora presidente, encerro minha manifestação, pugnando pela improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade, com exceção apenas da modulação no tocante ao prazo para a implementação do Instituto. Muito obrigada. Agradeço a doutora Maria Elizabeth Queijo e convido o doutor Vitor Minervino a falar pelo Amicus Curiae, Associação Nacional da Advocacia Criminal, ANACRIM. Excelentíssima senhora ministra-presidente, em nome de quem cumprimento todos os demais ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal, ilustre representante do Ministério Público Federal, procurador Augusto Aras, aos demais colegas aqui presentes, muito boa noite. Ministro Alexandre, gostaria de te agradecer em virtude da proposição que fez aqui, da conversa, juntamente com o ministro Fux, no sentido de estabelecermos uma metodologia no discurso para que possamos analisar a seguinte pergunta. Afinal, por quais motivos a ANACRIM compreende que as ações diretas de inconstitucionalidade devem ser julgadas improcedentes? Começarei citando Tobias Barreto, no sentido de que não temos aqui, por parte do Estado, um direito de punir, senão um poder de punir. Não um direito, um poder de punir. Várias apresentações já falaram sobre temas aqui, eu especificarei pontos metodologicamente
e afetos ao controle abstrato, que é o que estamos fazendo aqui. Vejamos que o Brasil tem um compromisso internacional com países de todo o mundo. Europa, Américas e assim sucessivamente. Ficou mais do que demonstrado que o juiz de garantias ele é aplicado em outros países, sem problema algum. Chama atenção para casos que se discutiu o juiz de garantias, como, por exemplo, Piesec versus Bélgica e o próprio caso Castilho-Algar versus Espanha. É importante, dentro da metodologia traçada aqui pela ANACRIM, destacar que o juiz de garantias garante, e aqui eu não estou colocando a mão ou apontando erros. Não, estamos todos no mesmo barco, democrático, e queremos o melhor para o país. O juiz de garantias garante a chamada imparcialidade subjetiva e objetiva. Quanto à questão do congestionamento, a taxa de congestionamento, afinal de contas, estamos a nos perguntar por que aplicar um novo sistema? Vejam, em termos de taxa de congestionamento, a expositora que me antecedeu disse muito bem que o maior gargalo de nulidades, discussões, para quem atua na área criminal, diz respeito justamente a esta primeira fase pré-processual. Com o juiz de garantias, reduziremos a taxa de recursos. Naturalmente, o sistema fluirá menor. Os recursos interpostos ou ainda as ações autônomas de impugnação, porque a defesa faz aqui, e é minha homenagem a todos os defensores e advogados desse país, fazemos um trabalho heróico, dia a dia, impetrando habeas corpus, diante de um sistema que é ultrapassado recursalmente falando. Vejam, o juiz de garantias vai assegurar isso. Quanto ao perigo da prescrição, que muito se diz nas tribunas, acalmo os corações, até porque hoje é quinta-feira, já estamos no início da noite. Vejam, o artigo 116 do CPP vai falar das causas impeditivas da prescrição. Vejam que, além disso, a RE 848-107, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, vai nos dizer que, olha, a prescrição da pretensão executória deve se contabilizar a partir do momento em que transita em julgado para a defesa e para a acusação, até em respeito à presunção de inocência. Fazendo convite para que conversemos sobre a jurisprudência, destaco que, dentro de Schunemann e da teoria da dissonância cognitiva, quanto mais o juiz tem conhecimento prévio dos elementos pré-processuais, mais condena. Quanto mais o juiz tem conhecimento prévio dos elementos pré-processuais, mais perguntas faz, mais protagonista se torna. E isso chegou no Supremo Tribunal Federal através do habeas corpus 187.035, e que foi destacado, à luz de uma interpretação conforme do 212, que o juiz não deve ser protagonista de uma instrução. Então, veja que Schunemann, ao contrário do que eu ouvi aqui em algumas tentações, ele tem aplicação prática e o Supremo já foi convidado a se manifestar sobre. Repito, a pergunta, e aqui aproveitando 1 minuto e 13 segundos que tenho, é: por que aplicar um novo sistema? Passando pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na última década, se formos arredondar. A própria medida cautelar na DPF 347, que julgou, que declarou o estado de coisa inconstitucional, já que a gente falou da Argentina durante toda a tarde, eu vou pegar um viés um pouco diferente. Há uma influência da Colômbia, há uma influência da Argentina no próprio conceito do estado de coisa inconstitucional. Mas não é só. O próprio recurso extraordinário 641320, em que visou analisar o fluxo de sistema fechado, semiaberto, aberto. Todas essas decisões tiveram caráter manipulativo vindo da doutrina europeia. Caminho esse que deve ser seguido pelo Supremo Tribunal Federal, com cautela, com sabedoria, mas no sentido de julgar improcedente as ações declaratórias, as ações diretas de inconstitucionalidade, no sentido, talvez, de se implementar gradualmente o juiz de garantias. Com base nessas manifestações, encerro minha palavra e desejando boa tarde a todos, pela improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade. Obrigado. Agradeço ao doutor Vitor Minervino. Seria possível, ministro Fux, que nós avançássemos mais um? Eu sei que Vossa Excelência já me adiantou que tem um horário. Mais um? É possível? Então, eu convido o doutor Rafael... Peço que garanta meu voo, o juiz garantia. O doutor Rafael Tomás Favetti, que vai falar pelo Amicus Curiae, Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, o CONCEP. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente dessa casa, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, relator em quem nome eu aproveito para cumprimentar todos os ministros, senhor Augusto Aras, colegas. Senhora presidente, se a senhora me permite, rapidinho, porque o CONCEPRE é a primeira vez que o Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça vem a essa tribuna, e vendo tantos alunos de direito,
é obrigatório reafirmar que nunca mais a infâmia, o busto de Rui está ali, que nunca mais a infâmia chegue perto desse tribunal, chegue perto do Poder Judiciário e chegue perto da democracia. Muito obrigado por esse leve comentário. Ministro Fux, o CONCEPRE fez chegar a Vossa Excelência e a todos os ministros também um parecer do Dr. Carlos Veloso, eterno nessa casa. O CONCEPRE também fez chegar a todos os ministros manifestação dos 27 tribunais de justiça do país, que são gestores da justiça local. E não há posição ideológica, ministro Alexandre, sobre o que eu vou falar. Há uma questão de absolutamente fato mesmo, realidade. Acho que a grande tarefa, pelo menos desse amicus curiae, que é, evidentemente, respeitar a lei, mas é sim trazer a realidade dos tribunais de justiça. E sobre isso, ministro André, ministro Alexandre, ministro Toffoli, que estava aqui até há pouco tempo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que falou, fez um cálculo rápido para esse ano de 360 milhões de reais obrigatórios para esse ano, se fosse implementar em totum o juiz de garantias. É claro que o gestor que está na presidência do tribunal, o seu secretário de planejamento, se assustam quando fazem as contas. O Tribunal de Justiça de São Paulo falou aqui de como adequar administrativamente e orçamentariamente também essa questão. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ministra Rosa Weber, nos lembrou, está nas informações, que está em recuperação fiscal. Estando em recuperação fiscal, o Estado, há dificuldades orçamentárias e administrativas enormes para se aplicar em totum o juiz das garantias. A minha colega que falou sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo, ela não trouxe uma questão, mas está nas informações da diferença abissal que existe entre o DIPO, que está sendo bastante falado aqui, e o juiz de garantias. Não vou perder meu esparso tempo para tratar uma questão que Vossas Excelências conhecem muito bem. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso afirmou em informações que não há como implementar o juízo de garantias sem extremo contingenciamento orçamentário e administrativo. O Tribunal de Justiça do Paraná, ministro Fachin, deu a seguinte ordem de razão orçamentária para 2023, 146 milhões. Para 2024, 225 milhões. Para 2025, 231 milhões. Eu ouvi aqui vários colegas, e óbvio que eu tenho que respeitar as contas que foram feitas de que não há impacto orçamentário, mas os tribunais de justiça, que são os gestores, afirmam o contrário, que há uma dificuldade orçamentária e administrativa, e essa a angústia, por exemplo, do Tribunal de Minas Gerais. Não está aqui a nossa ministra Carmen, mas com todas as vênias eu relembro essa situação de Minas Gerais, que não há dotação orçamentária para implementar tal medida. O Tribunal de Justiça do Piauí, relembrando ao nosso querido ministro Cássio, reafirma com todas as letras que é absolutamente indisponível o orçamento via LRF para implementar tais medidas. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ministro Fux, afirma com todas as letras que não há dotação orçamentária à implementação do novo modelo hoje, que seria necessário, no mínimo, alguns anos, eles não calcularam esse tempo, e que causaria a implementação muito mais tumulto processual do que celeridade às mudanças no curto e no médio prazo. Ministra Weber, todos os 27 tribunais de justiça afirmaram as angústias orçamentárias, procedimentais, não é ideologia, é questão administrativa desses gestores da impossibilidade, de fato, da reserva do possível mesmo. Eu lembro o meu mestre de sempre, Sepúlveda da Pertence, que dizia assim para mim, Favete, os fatos têm uma força normativa, demanda sempre observar os fatos. E os fatos nos levam a crer, pelo menos para os presidentes de tribunais de justiça, da impossibilidade, ao menos hoje, ou num curto espaço de tempo, ou até num médio espaço de tempo, de como se implementar essa evidente melhoria do sistema processual penal, mas não é isso que esse amicus curiae traz. Esse amicus curiae não traz nada sobre questão de melhoria do processo processual penal brasileiro. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Rafael Favete, inclusive pela reafirmação da democracia, quando lembra o Dia da Infâmia, que foi 8 de janeiro de 2023. Presidente,
Pois não, ministro Alexandre. 2 minutinhos, só para dar uma contribuição, até aproveitando o gancho que foi dito aqui, porque eu acompanhei esse cálculo orçamentário de vários tribunais, é bom verificar com um pouco de ressalva, pelo seguinte: o que os tribunais fizeram? Os tribunais fizeram o seguinte: o sistema é esse, nós vamos ter que pegar novos juízes, novos funcionários, novos... Na verdade, não é isso que se propõe. Uma vez que esse sistema vai perder competências, é um remodelamento do sistema. Então, e eu, inclusive, pedi ao Tribunal de Justiça de São Paulo para fazer, para eu trazer semana que vem, a necessidade de se fazer essa compensação, ou seja, o juiz vai sair daqui para ir para lá. Então, esse juiz não custa mais por causa disso. Então, faltou essa compensação financeira orçamentária. Obrigada, ministro Alexandre. Mais alguma manifestação? Eu estou aqui à disposição, mas eu temo que o ministro Fux perca o avião. Não. Todos. Não, eu acho que todos nós estamos surdos de tanto ouvir, né, presidente? É verdade. E certamente foram muito importantes as elucidações e, como eu disse também, essa pausa para a reflexão, a suspensão do juiz de garantias por 3 anos, deu tempo para que se consolidasse a concepção em torno disso e algumas lendas urbanas fossem também varridas por inconsistência, como agora acaba de demonstrar o ministro Alexandre de Moraes, inclusive com esta informação parcialmente verossímil do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Exatamente o Estado que é a pátria do DIPO, e que já em 2006 a gente discutia aqui, quando muitos nem integravam o tribunal, os exemplos trazidos pelo ministro Peluso, a propósito da experiência, o ministro Peluso demonstrava bem que o sistema funcionava bem na época, só na capital de São Paulo. Depois, recentemente, o ministro Alexandre trouxe a mostra da extensão para o interior de São Paulo, fazendo, inclusive, essa regionalização. E, então, se vê que há meios e modos. E, a rigor, também não há grande novidade. Quando se criaram os juizados especiais, ninguém imaginou sair criando novas varas. Também se estava dividindo competências e foi feito realocação de juízes. No final, certamente pode ter havido ampliação, como deve ter havido ampliação de vagas, mas inicialmente o que se fez foi apenas uma redistribuição de atribuições entre os juízes já existentes. Senhor presidente, agradecendo a sua generosidade em razão do horário do voo, eu só queria ponderar, evidentemente, que nós não estamos votando, estamos relatando, debatendo com os eminentes advogados. Eu me lembro também de uma passagem do professor Barbosa Moreira, quando falava da criação dos juizados especiais. Ele dizia o seguinte: better the road, more the traffic. Quando melhor a estrada, maior o tráfego. Então, às vezes, uma ideia seduz, e hoje os juizados especiais estão completamente abarrotados, de sorte que eles não são mais céleres e prontos, como se imaginava. Mas isso não significa dizer, como Vossa Excelência bem destacou, que nós não estamos julgando o Instituto, nós estamos julgando uma lei que entrou em vigor para impor a criação de um juiz de garantias num prazo que a ideia não estava amadurecendo. Isso é verdade, e eu até já disse isso em um dado momento, que os juizados especiais revelam, os juizados especiais federais, revelavam num dado momento o fracasso do sucesso. Mas isso também não é verdade completamente, porque, de fato, o que aconteceu? E eu conheço bem esse assunto. Quando nós mandamos o projeto, e nós, porque eu integrava o governo Fernando Henrique Cardoso, o projeto para criar o juizado especial, houve uma estimativa de que em 10 anos nós teríamos 200 mil processos tramitando nos juizados especiais, porque era mais ou menos o número que tramitava de processos nas varas de previdência da Justiça Federal.
Qual não foi a surpresa quando, em pouco tempo, chegamos a 2 milhões? Mas isso significa o quê? Significa que mais pessoas passaram a buscar. E o que essas pessoas faziam antes? Tinham o seu direito negligenciado. Era a demanda reprimida. A demanda reprimida. Não é? Portanto, a rigor... Agora, temos outras descobertas? Claro, podemos fazer outras descobertas. Por exemplo, seria razoável que a própria administração reconhecesse esses direitos. Nós estamos falando, nesse caso dos juizados especiais, de pessoas que buscam reconhecimento de LOAS, de assistência social, de complemento de aposentadoria. Nós estamos falando daquele infeliz que fica na fila para a perícia e depois para receber alguma coisa. Veja, portanto, a rigor também, agora corrigindo a mim mesmo nesse fracasso do sucesso, também tenho que dizer isso. A rigor, na verdade, os juizados especiais foram um grande sucesso, porque hoje a metade da atividade da Justiça Federal passa por aqui. Um pouco dizendo de uma maneira até muito clara, e aí, de novo, uma homenagem à Justiça e aos juízes. Aquilo que a gente diz do Estado Social brasileiro, esses dias o professor Christoph Thornhill esteve aqui e ele dizia que é muito admirador do Brasil e de nós termos, sem guerra, construído um Estado Social. E um pedaço desse chamado Estado Social brasileiro passa pela Justiça Federal Especial. Então, é muito importante, de fato, esses são desafios que se colocam. Até aproveitando, ministro Gilmar, considerando que ainda não perdi o voo, que nós estamos aí em andamento no Congresso Nacional com uma reforma do contencioso administrativo exatamente para atingir isso que a Excelência se refere. Questões administrativas que não precisam necessariamente passar pelo Judiciário. Claro. Contencioso administrativo e contencioso tributário. E mais informações depois. O assunto é fascinante. Vamos continuar a debatê-lo, a ouvir os senhores e as senhoras advogados, né? E eu acho que conseguimos até hoje dar início a um diálogo entre as sustentações, que, do meu ponto de vista, é muito democrático, muito proveitoso. Eu agradeço, então, a participação de todos os senhores e senhoras, desejo uma excelente noite e declaro encerrada a sessão.